Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 23, que falará sobre digestão. Pois bem, vocês já estudaram o sistema digestório, não é mesmo? E devem se lembrar basicamente aí dos órgãos que compõem esse sistema. Nós estudamos as células, estudamos que as células elas se organizam em tecidos, que os tecidos, que desempenham a mesma função, eles se organizam e formam os órgãos. Então agora nós vamos começar a estudar os sistemas integrados, Esses órgãos, esse conjunto de órgãos que vai formar um sistema, tá? Então nós vamos iniciar pelo sistema digestório. Nós, animais, não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento como as plantas e as algas. Então é necessário retirarmos o alimento da natureza. E a partir do momento que nós retiramos esse alimento da natureza, nós precisamos extrair o que desses alimentos? Os nutrientes, Para que tenhamos energia, para realizar as nossas atividades, correto? Então, dessa forma, o que seria a digestão, A digestão é a transformação dos alimentos em unidades menores, para que o nosso corpo ele consiga absorver esses nutrientes que são necessários. Então, vejamos aqui um esquema representando o nosso sistema digestório, através dessa ilustração. Então, nós temos a boca, as glândulas salivares, que também são muito importantes na digestão, a faringe, tá? O esôfago, que é esse tubo aqui representado o fígado, tá? O nosso estômago logo aqui abaixo, o pâncreas não dá para ver muito bem porque ele está um pouco escondido, O intestino delgado e o intestino grosso. E aqui no final, reto e ânus. Correto? Que são os órgãos que fazem parte do nosso sistema digestório. E nós vamos entender como revisar, na verdade, de certa forma, porque vocês já viram esse conteúdo, a gente só vai aprofundar mais agora que vocês estão no Fundamental 2, Então, vamos observar parte por parte do sistema digestório, hoje iniciando pela boca, Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uma pergunta para refletirem. Onde que começa a digestão para vocês? Vocês acham que é lá no estômago, no intestino? Em qual parte desse sistema que começa aí a digestão, Essa transformação dos alimentos em unidades menores para que nosso corpo consiga absorver esses nutrientes desses alimentos? Bem, a digestão, pessoal, ela começa na nossa boca. E hoje, justamente, a parte que nós veremos, A boca, o que são enzimas e tudo mais. Então, vamos lá, Para que seja iniciada a digestão, e também não somente na boca, como eu disse para vocês, mas em outras partes, desse sistema onde ocorre a digestão, a participação de proteínas especiais, Essas proteínas especiais, elas transformam os alimentos em moléculas menores. Vejamos aqui. Aqui nós temos uma molécula de amido. Você ingeriu um alimento, aí tem uma molécula grande de amido, igual essa que vocês estão vendo, olha, bem comprida, Aí tem uma substância, chamada pitialina, que vai fazer o quê? Vai transformar essas moléculas grandes aqui de amido em moléculas bem menores. E aí já vai começar a digestão do amido que a gente fala, Então, tem a digestão desse amido que começa na nossa boca. Então, basicamente, todas as enzimas digestivas, não somente a que está presente na saliva, Mas em outras partes também aí do nosso sistema digestório, vão ter essa função de pegar essas moléculas grandes, que nós chamamos de macromoléculas, que não são absorvíveis, pelo organismo e transformá-las em pequenas moléculas para facilitar aí a absorção desses nutrientes, Interessante. Então, aqui, ó, só mesmo para ilustrar essa transformação de moléculas grandes em moléculas menores. E quem vai fazer isso vão ser as enzimas digestivas, tem mais de uma, Tem mais de uma enzima digestiva. E isso que é importante que vocês saibam, tá?
Então, essas enzimas elas vão facilitar a ocorrência de reações químicas aí no nosso organismo. E uma coisa que é importante também vocês saberem é que elas são específicas. O que significa isso? Que cada tipo de enzima, ela só atua sobre determinada substância. Então, no caso, tem uma que vai atuar sobre o amido, outra que vai atuar sobre outra coisa, cada uma vai atuando sobre uma coisa diferente, cada uma enzima dessa, tá bom? Vamos seguindo aqui então, pessoal. Então, como eu disse para vocês, né, hoje nós vamos ver aqui a digestão iniciando na boca, né? Então, é justamente onde vai começar a digestão e nela vai ocorrer o quê? A mastigação, que a gente chama de digestão mecânica. Tá? A digestão mecânica. Por quê? Os dentes, né, eles vão ser responsáveis por triturar os alimentos, né, por meio da mastigação, vai fragmentar os alimentos, torná-los em partes menores. E vai ocorrer também a insalivação, né, que é a mistura da saliva a esse alimento que já foi fragmentado em partes menores. E na saliva, né, tem enzimas que vão iniciar a digestão dos alimentos que contêm aí amido, e a gente chama isso de digestão química. Então, digestão mecânica é a mastigação, digestão química é a insalivação, a mistura da saliva com esses fragmentos de alimento para iniciar a digestão do amido, tá? Então, os responsáveis por iniciar essa mastigação aí vão ser os dentes, né? Eles vão ser responsáveis pela essa fragmentação. E quais são os tipos de dentes, né? Os nossos dentes não são todos iguais, conforme vocês estão vendo aqui, né? Nós temos os dentes incisivos, 4 dentes incisivos, aqui mostrando a parte de cima, né, meu povo? E aqui o canino, né? Os pré-molares e os molares. Os incisivos, eles têm a extremidade mais fina, né? E a função é cortar os alimentos. Os caninos, eles são mais pontiagudos. Opa! Aqui, ó, os caninos, eles são mais pontiagudos, eles vão rasgar os alimentos. Os pré-molares e os molares, aqui, ó, os pré-molares e os molares, eles são achatados. E eles vão ser especializados em quê? Em amassar e triturar os alimentos. Então, essa é a função, tá, pessoal? E a língua, né, também muito importante, ela é um órgão muscular e ela faz a deglutição, ela auxilia no ato de engolir também, né? E ela tem sensores. Vocês lembram disso, né? Ela tem alguns sensores que nos permitem captar o sabor dos alimentos, mas aqui a gente está falando do nosso sistema digestório, porque tem animais da natureza que não têm aí esses sensores para captar o gosto dos alimentos, como as cabras, né? As cabras, elas não têm esses sensores, então elas não conseguem perceber o sabor dos alimentos. Nós, seres humanos, temos, né? Temos esses sensores responsáveis por perceber o gosto dos alimentos. E as glândulas salivares, que são muito importantes, né? Elas produzem e liberam na nossa boca a saliva, que vai ter aquela enzima que eu falei para vocês, né? Responsável por iniciar a digestão do amido. Então, vejam que eu já repeti isso várias vezes, né? Porque é importante vocês saberem disso. E depois que o alimento ele é bem mastigado, já está envolvido ali por saliva, eles formam uma massa. E essa massa a gente dá o nome de bolo alimentar. E esse bolo alimentar, ele vai sendo encaminhado até chegar no nosso estômago. Isso que está ilustrando aqui para vocês, né? Esse bolo alimentar, ele vai passando pelo esôfago e vai sendo encaminhado. Então, nós realizamos um movimento chamado de peristaltismo, que é um movimento que o nosso esôfago faz, né, para poder conduzir esse alimento. Ok? Esse bolo alimentar, depois ele vai ser engolido, como eu disse para vocês, né, e vai descendo devagarinho até chegar ao nosso estômago. Então, agora chegamos à hora da nossa atividade. E qual é a atividade que vocês já vão cumprir, né? A atividade vai ser aquele trabalho, né, sobre a célula comestível. Então, vocês já podem começar a preparar o trabalho de vocês, lembrando que é um trabalho individual, vocês vão fazer com a família de vocês,
né? Depois vocês vão fotografar todo o processo de vocês montando a célula, né? Preencham também aquela folha que eu enviei para vocês, preenchendo com os dados que foram solicitados. Ah, eu utilizei um FINE para fazer a mitocôndria, então eu vou anotar aqui. Não, eu estou fazendo uma pizza, então eu utilizei um tomate para representar não sei o que. Então você vai escrever o que você usou para representar cada organela da célula, tá? Coloquem, façam também as plaquinhas identificando o que representa cada organela, tirem bastante fotografias. Quem quiser fazer um vídeo melhor ainda, né, vai ficar ainda mais legal. E depois vocês vão me encaminhar tudo isso, tá? Então vocês poderão me entregar essas fotografias, esse trabalho pronto, até o dia 17 de setembro, tá? Então eu fico aguardando, já podem começar a fazer, tá bom? Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.